Olá, olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou o Ari Manuel Steel e nós somos os melhores e mais rápidos. E nós vamos responder, junto com o Samuel, um canteiro de obra, essa parte do resíduo. Deixar também aqui um forte abraço ao nosso amigo Miguel Espina, da MIS Steel Frame, que é quem está administrando essa obra e quem está tocando essa obra, o canteiro na frente, o nosso gestor. É o nosso amigo Samuel Romero, também da Broquette Service Steel Frame. Fala, meu amigo Samuel, como é que estão as coisas por aí, amigo? Firme e forte, graças a Deus. Que bom. Meu amigo Samuel, tu tá aí dentro de uma obra em que tu tá tendo a oportunidade de estar vendo como funciona essa parte dos materiais, né, dos diferentes tipos de materiais. Então, tem uma parte dessa obra que ela é alvenaria e a outra parte dessa obra ela foi construída com steel frame. Vamos começar falando do que nos interessa, que é da parte do steel frame. Tu tem como acessar a parte de cima da obra aí para a gente dar uma olhadinha como tá o steel frame, aonde e como foi usado isso? Já que a gente tem o steel frame e tem a alvenaria, né? Então, essa parte aí da obra, parte aqui a gente está com o steel frame, certo? E sobre essa parte o steel frame está sobre uma laje que foi feita em função do declive acentuado do solo. Só contextualizando tudo que está acontecendo, porque depois a nossa live fica ali gravada e isso acaba sendo transmitido com mais tempo depois em seguida, né? Então, essa obra de steel frame, ela foi construída sobre uma laje de alvenaria e ainda lá embaixo, na parte de alvenaria, foi construída uma parte com stick, né? Então, houve os dois sistemas aqui envolvidos do steel frame. Mas eu sei que tu também trabalhou um pouco aí junto com a parte da alvenaria, trabalhou um pouquinho aí com a parte da alvenaria, mas trabalhou bastante mesmo com a parte do steel frame. E agora vocês estão na reta final. Conta para nós aí como está sendo essa parte dos resíduos dos materiais, Samuel. Olha, falhou um pouco a transmissão, mas eu entendi bem essa pergunta. A experiência aqui tem sido única, né? Porque na verdade, a obra aqui, nesse perfil misto, não foi opcional, né? Não tivemos escolhas. Tivemos que fazer a laje aqui justamente para o terreno acidentado, né? E então uma coisa puxou a outra. Aqui em cima, como é um sobrado, vou mostrar para vocês aqui, só um minuto. Aqui em cima, como é um sobrado, né? Achamos conveniente fazer no engenheirado, né? Perfeito. E a parte inferior lá, como já tem a laje, as colunas, os pilares, teve a opção em fazer no stick, né? Então uma coisa puxou a outra. Não teria como fazer essa obra se não tivesse feito a laje em alvenaria tradicional, né? Porque não teve escolha. Aí puxamos o engenheirado para cima, porque não sobrado, é mais seguro, né? E lá embaixo a gente conseguiu fazer o stick, até mesmo por uma questão de um pouco mais de economia, um pouco mais de acessibilidade aqui na obra. Acho que vale a pena comentar que a utilização da alvenaria nesse caso, ela se deu primeiro pelo corte que acabou acontecendo no solo, né? Então criou paredes de contenção em que visam, elas estão paredes que estão embutidas, estão dentro, né, de encosto total com o solo. É uma das características que o steel frame não suporta, ele não é desenvolvido para essas características, né? Para essa região do subsolo, essa parte onde o steel frame acaba sendo exigido dele os esforços de compressão de parede, né? São as compressões de contenção.
e aí nesse caso foi desenvolvida uma estrutura para alvenaria. Só para deixar um pouco mais contextualizado. E aí então, nos em 3 passos mesmo da alvenaria, ainda foi feito com o stick e o sobrado por sobre. Muito legal isso, muito legal mesmo, Samuel. E agora conta para nós como é que é essa relação dos índices de resíduo envolvido, Samuel, dentro dessa obra. Como está sendo isso? Tu que está vendo esses 2 universos muito próximos. Olha, a experiência aqui tem sido única, né? Porque eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente teve descarte no engenheirado, que é essa parte superior aqui, vou estar mostrando para vocês do lado aqui da rampa aqui, tá? Essa estrutura desse sobrado foi feita no aço engenheirado, né, da indústria Construágil, e o resíduo é muito pouco, praticamente zero. Só teve um pequeno resíduo, porque essa rampa aqui, ela teve que fazer um ajuste nela, né? Então tivemos que cortar um pedaço desse painel aqui, a gente enviou para a indústria, eles fizeram a correção, então o que perdeu do engenheirado, na verdade, foi só esse pequeno detalhe dessa rampa que ela avançou um pouco para dentro da casa, né? Então, essa parte, na verdade, não foi nem descartada, porque ela foi utilizada em outros pontos da obra. Né? Agora, a parte de stick, eu vou mostrar para vocês ali embaixo, um pequeno resíduo, né? Que é essa caixinha aqui que vocês estão vendo aqui. Na verdade, aqui tem até um pouquinho do engenheiro lá de cima, que são as fitas e tal, mas o descarte, digamos assim, da parte do carro é essa pequena caixa aqui. Perfeito. Né? Então tu não vai ter que contratar uma caçamba, então? Tu não vai precisar contratar uma caçamba para descartar o material, é isso? Não. Caçamba em obra de estilo, praticamente, no porta-mala? Se tiver cabe no porta-mala. A caçamba em obra de estilo, se tiver uma caçamba, eu acho que já é suficiente. Aí aqui a gente tem um pouco também de resíduo de placas, né? Sementis que não dá para ser utilizadas, né? Pela obra você vai encontrar pequenos filetes ainda que não é descarte, dá para ser reaproveitado, né? Em alguns cantos de janela, algum tipo de recorte, né? Naquele caso, são pedaços muito pequenos de placas que às vezes trincaram, romperam, então aqui eu olhei o descarte. Né? Então, o descarte é bem pequeno em comparação à alvenaria. Ainda assim, o stick só sobrou um pouco ainda aqui, porque, por exemplo, o perfil aqui, a gente usou o perfil da Auge, né? E recomendo, perfil muito bom, muito bacana. Só gerou um pouco de descarte porque a gente pediu ainda os perfis na distância que a gente precisava aqui, mas os bloqueadores, apesar da Auge nos dar a opção de também mandar os bloqueadores, eu preferi fazer ele na obra, para ter uma melhor precisão. Então, todos os detalhamentos né, do stick, aqui eu emprestei a fita aqui de um amigo lá de cima. Então, todos os detalhamentos do stick, né, foi feito aqui na obra, que gerou de resíduo, né? Mas muito pequeno, entendeu? O resíduo é bem até no stick o resíduo é bem insignificante mesmo. Tá, Samuel. E agora eu quero saber como é que o resíduo aí disso que é somente uma etapa, no caso da alvenaria. Como é esse resíduo? Esse resíduo da alvenaria, Samuel? Também vai dar uma caçambinha, Samuel? Vai dar um pacotinho só? Como é isso? Eu acho que deve dar uma caçamba, sim, mas eu acho que uma caçamba bem grande e que não deve ter disponível no mercado, não. Vamos ver quantas caçambas que vai dar aqui, peraí. Vamos ver. Tá visualizando bem? Esse material todo lá embaixo, é isso, Samuel? Aquilo ali são o resíduo apenas de madeira, né? Que foi feito a laje, foi feito os pilares, né?
a parte da fundação. Então é uma pequena parte, né? Você vê um pouco de descarte, deixa eu ver aqui, um pouco de desperdício de material, não sei se dá para ver bem. Tem alguns resíduos de concreto ali embaixo, que foi desperdiçado, é natural que isso acontece, normal, em construção civil tradicional. E ainda assim, embaixo daquela árvore ainda tem mais algumas coisinhas ainda da construção tradicional, né? Ali tem resíduo de isopor e tal. Então, assim, e que não que acumulou um pouco, porque na verdade, até nesse caso aqui, no terreno acidentado, até para fazer o descarte do material é complicado. Por exemplo, na parte da rua de baixo lá, o lote ele está mais ou menos uns 6 metros acima do nível da rua, que é um barranco, né? E certo. A parte frontal da casa aqui, a única coisa que temos acesso aqui é um pequeno corredor ali na frente. Então, certo. Aí isso é um outro assunto. Vamos para isso aqui em breve. Tá, ô Samuel, tu tá dizendo para mim, então, que para limpar todo esse material aí que foi descartado, isso daí vai demorar uns 2 dias, não? Para conseguir tirar tudo isso não. E limpar todo esse material. Limpa num dia? Não, não limpa. Por quê? Vou te explicar. Vou voltar a câmera novamente ali. Essa região aqui embaixo, certo? Vai também aqui um deck de steel, correto? Então, certo. Já começou a limpeza nessa região aqui, justamente para liberar ar para fazer esse deck de steel, correto? Certo. Então, certo. Só para liberar essa área e organizar um pouco foram 2 dias. Né? Deixa eu mostrar 2 dias? 2 dias. Isso. Então, só para liberar essa área aqui, ó, foram 2 dias. Né, porque tinha bastante entulho da civil aqui. Aqui dá para ver bem o desperdício de... E ainda é pouco, tá? Aqui o pessoal trabalhou bem, ainda foi pouco desperdício aqui ainda. Então, assim, só para organizar isso aqui foi 2 dias. Então, para pegar toda essa parte, que essa obra também é uma obra peculiar, né? Para pegar todo esse entulho aqui e depois descartar ele lá na rua de baixo, que a gente vai pôr uma caçamba na rua de baixo. Então eu acredito que vai com mão de obra, com o pessoal aqui todo empenhado aqui para fazer essa logística, né, do descarte, vai pelo menos uma semaninha aqui, eu acredito. Então, assim, a experiência que a gente está tendo aqui em comparação a esses 2 métodos, né, tanto os 3 na verdade, né, tanto do engenheirado quanto do stick como da alvenaria, tá dando para ter uma boa experiência aí em relação aos resíduos gerados de cada sistema, né? Então, para quem nunca teve experiência com a construção a seco, né, e está de saco cheio aí com os resíduos e desperdício da construção convencional, né, da alvenaria, eu acho que vale a pena. Vale a pena estudar um pouco, procurar algumas empresas e indústrias que são especializadas, né, na área para poder ao menos ter uma consultoria e entender um pouco mais sobre esse conceito, né? Colocar na porta do lápis, ver... Porque a grande questão, né, Samuel, é que além de jogar fora o material, que tu comprou ele, vai tendo que usar, no caso dessa obra em específico, ela não tem uma outra solução senão com a alvenaria, então a alvenaria faz parte, né, dessa etapa construtiva, mas o volume de resíduo que a alvenaria gera, entendendo que tu tem que comprar, tu tem que depois industrializar no canteiro, né, ou produzir no canteiro, mesmo que de modo manual, e depois tu tem que descartar, e depois tu tem que pagar para tirar esse material de dentro. Então toda essa conta, na hora em que vai se fechando as finalizações de obras, é que consegue se entender. Veja, tu fala em movimentar material 2 dias, e o custo disso tudo, todo esse custo envolvido nessa parte de deslocamento de material, depois vem toda a parte de deslocamento de equipe, move de um lado, move do outro, então é caríssimo, é muito difícil realmente, né, Samuel?
que o descarte, né, das obras de construção a seco do steel frame, eles não são considerados como entulho, né? Eles são recicláveis, né? Então, Sim. tanto no sentido de reciclagem mesmo, né, para refazer a matéria-prima, mas como na reutilização, por exemplo, digamos que o nosso volume de obra seja grande e que essas placas aqui, elas possam ser armazenadas, né, para ser utilizada numa próxima obra. Esses retalhos de placas não se caracterizam um descarte, né, um resíduo. Elas podem ser reaproveitadas, né? Dessa forma, o aço, né? Eu deixei para minha caixinha modesta aqui de resíduos da construção a seco. Olha o Sérgio Leite, já entrou aqui para dar um olá aqui para nós. Um forte abraço, meu amigo Sérgio Leite, mineirão lá, que está tocando uma obra lá em Sorocaba. Ele é que deve estar vendo essas montanhas de retalho de um lado para o outro, que ele acaba aproveitando o tempo todo, né? Ah, com certeza. Ele tem uma obra bem boa, bem bonita lá, né? Bem organizada, tá de parabéns, pessoal lá. Aqui, então, nesses tamanhos de obras, né, Samuel, a gente consegue ver o quanto consegue reaproveitar ainda mais essas placas, né, essas placas que são essas placas que acabam sendo sempre aproveitadas dentro, no caso de uma obra frame. Numa obra pequena como essa, a gente acaba tendo poucos, né, resíduos, como tu mesmo está pontuando, mas que acaba tendo utilidade em todas as etapas, né? O aço é um material 100% reciclável, né? E tu consegue aproveitar ele em todas as etapas. E as placas, apesar de ter gerado um pouco de resíduo, mas não chega a nada nem próximo do que as construções da alvenaria, né? Voltando ao exemplo que eu estava falando sobre o aço, aqui, por exemplo, temos um retalho de perfil, né? Que sobrou do stick aqui. Esse perfil, ele pode ser utilizado numa próxima obra como um complemento de bloqueadores, por exemplo. Aqui temos um exemplo, né? Deixa eu ver se dá para ver. Vou virar a câmera aqui. Espera aí. Por exemplo, aquele pedacinho, ele pode ser utilizado nessa região, né? Nessa parte aqui, na opção, por exemplo, de uma montagem de steel comercial, né? O stick, né? Então, assim, por mais que o pedaço pequeno, né? E de repente não tenha nenhuma valia, digamos assim, ainda assim ele pode ser reaproveitado. Ao contrário da construção convencional, que todo aquele resíduo ele tem que ser 100% descartado, né? Aqui é um pequeno, saiu daqui, né? Agora essas madeiras aqui, eu acho que dá para utilizar no fogão a lenha, né? Para quem tem roça e quiser uma doação, pode colar aqui, trazer o caminhão, que é uma economia a mais que a gente vai fazer. É muito material, né? É muito material, né, Samuel? É muito material, é muito material, é muito trabalho, né? E a gente consegue ver isso, né? E é bem complicado mesmo, a gente consegue entender toda essa dificuldade de estar trabalhando com um volume gigante desse, né, de material de resíduo para a construção civil. E essa é a grande jogada do steel frame, essa é aqui na prática, né, quando a gente tem essa possibilidade de mostrar muito claramente aqui no mundo real o que está acontecendo, né, a relação dos resíduos das obras de alvenaria para o que é as relações de resíduo para uma obra de steel frame, né? Então, eu queria aproveitar também para agradecer, eu queria aproveitar, Samuel, para agradecer o Miguel Espina, da Miss Steel Frame. Ele tem nos permitido sempre estar fazendo as nossas lives aí, apresentando para as outras pessoas esse trabalho muito bonito, e depois eu vou fazer uns vídeos e vou postar também aí para mostrar esse trabalho aí que vocês vêm desenvolvendo aí na região do Butantã, em São Paulo, porque é muito peculiar essa obra, é uma dificuldade muito grande de todo o trabalho. A gente sabe que tu andou fazendo um estágio com as cabras, né, para conseguir trabalhar nessa obra. Mas tá bom, vai no show. E estender os parabéns ao Miguel, que é um cara assim, muito dedicado, é um cara que está sempre procurando essa busca pela tecnologia e que está o tempo todo nesse ciclo de inovação.
Vai lá, Samuel, agora vou deixar tu falar, não te incomodar mais. Não, tô tranquilo, então pode ficar à vontade aí. Escutar pessoas que entendem bem como você é sempre um privilégio. Vou mostrar só um pouquinho aqui a obra daqui de cima aqui, que foi feita no engenheiro, alguns tipos de elementos estruturais, né? Então aqui a gente tem uma coluna da casa, né, que foi feito um reforço com chapa, né? Você pode ver que foi bem parafusado, bastante parafuso. Só eu, meu amigo Diogo, sabe a quantidade de energia que a gente gastou colocando cada parafusinho nisso aqui. Isso são vigas caixões, né? São vigas que elas são fechadas com chapas, né, nos dois lados, em função da própria altura da edificação, e como é uma obra muito esbelta, a gente tem um volume de carga muito significativo chegando numa área bem pequena, né? Então, sim, dá uma trabalheira para fazer essas vigas caixão, né, Samuel? E a altura desse aí? Que altura que tá isso, Samuel? É alta essa janela, hein, Samuel? Aqui tem pelo menos, deixa eu ver uma caridade melhor aqui, tem pelo menos aqui de uns 6,5 metros, 6 metros, por aí. Deixa eu voltar aqui. Então é bem alto mesmo. O nosso colega aqui, ele vai ter um elevador aqui, na verdade, né? Ele vai pôr um elevador aqui na casa. Então vai ter a parte térrea lá, vai ter acesso a essa parte da primeira laje, né? E depois tem a parte ali. O subsolo, aliás, o subsolo vai ter acesso ao térreo, depois teremos também um acesso aqui para a parte superior da casa, que está ali, na entrada. Então, assim, essa obra aqui, a gente percebeu, no momento da montagem aqui, que foi uma obra muito bem detalhada em relação aos detalhamentos estruturais, porque é uma região onde ela está com índice de vento muito forte, né? Você vê aqui pela imagem aqui, essa casa ela está de frente aqui, de cara aqui com, né, com a incidência de vento aqui, então... ela parte o morro na metade e eu não tenho nenhuma edificação no entorno circulando ela, né? Então a ação mecânica do vento nela é uma ação direta, realmente a gente tem um vizinho que a gente fez um bom com eles aqui, de dar um tchauzinho de vez em quando para eles, então assim, ainda assim você vê que é uma área bem aberta aqui, esse outro lado também, lado esquerdo aqui, é uma área bem aberta, né? Então essa casa ela tá totalmente exposta mesmo, né, à ação de ventos aí. Então a gente sabe que São Paulo é meio de veneta, de vez em quando dá uns ventos aqui que se a gente ficar aqui a gente não sabe onde vai parar. Então a gente percebeu no momento da montagem que teve bastante detalhamento estrutural mesmo aqui. Então foi uma obra assim que a gente aprendeu bastante, né, dos elementos estruturais, a gente gastou bastante energia para que a gente consiga trazer segurança, né, para essa edificação. Ela é uma obra que exigiu bastante mesmo, bastante de projetos, é nítido isso, em função, primeiro, da dificuldade da montagem da estrutura, segundo, pela própria região de topografia, mas o que é muito fantástico, né, é entender que quando está se entregando uma obra de steel frame, né, quando a gente está entregando essa obra de steel frame, a gente consegue ir detectando uma série de tantos benefícios, e dentro desses tantos benefícios que a gente pode pontuar no steel frame, essa capacidade de que a gente não só fala que nós somos mais ecológicos, né? A gente mostra que é mais ecológico, que é uma obra limpa, que é uma obra que tem resultados positivos em todo o momento da obra, por ser uma obra rápida, e essa é uma preocupação que todos, né, é uma bandeira muito constante em todos os momentos das obras para steel frame, essa preocupação ecológica de ser capaz de entregar algo em que corresponda àquilo que a gente vende lá na partida. Olha, a nossa obra é mais rápida, ela é mais eficiente, ela é mais econômica, ela gera menos resíduo. E quando a gente chega no final da obra e começa a pontuar isso, a gente consegue ver assim com clareza, ó, estamos gerando menos resíduo. Cara, isso não paga
todo o trabalho, toda a satisfação que é isso, sabe, Samuel? Isso não tem preço. As vontades são inúmeras, né? Tanto na parte financeira, na parte de consciência, né? Em relação a você poder contribuir um pouco mais com menos geração de entulho, uma série de fatores. Então, aqui eu tenho tido uma experiência bem bacana, bem real mesmo. Como diz um amigo aí, o mundo real não é brincadeira não, é pra qualquer um não. O mundo real o mundo real é um local terrível, cara. Mas é uma satisfação grande, Samuel. Eu quero mais uma vez agradecer ao Miguel Espina, da Miss Steel Frame, e quero te agradecer também, Samuel, da Broquette Service Steel Frame, que está à frente dessas etapas de montagem, e que é muito, muito gratificante a gente poder interligar profissionais do teu calibre, envolvidos aí em obras com grande dificuldade de montagem, e a gente conseguir estar com isso, né, superando as atividades. Então, quero deixar aí um forte abraço, meu grande amigo, um abraço muito grande mesmo, um abraço para o Miguel, e sucesso aí, porque eu sei que a tua próxima obra não vai ser moleza, eu já estou sabendo. É outro local terrível, Vamos Samuel. lá, né? Vamos cumprir nossa missão, né? Eu quero também agradecer a confiança da Miss Construtora, né, que confiou esse projeto para a gente aí. Agradecer também o espaço que o Ari, junto com o MMR, tem nos proposto de levar um pouco mais de experiência, conhecimento pro pessoal aí. E tamo aí, precisamos da gente, a gente tem sempre vontade de estar contribuindo de alguma forma aí. Tá joia, então, amigo. Um forte abraço, paz e bem para ti, e até a nossa próxima obra. Tá joia? Se vimos pelas obras. Um forte abraço, amigo. Abraço. Valeu, tchau.